Querido irmão, querida irmã, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Esse vídeo eu quero entrar em detalhe a respeito do poderoso movimento e a respeito por que esse poderoso movimento foi chamado por Deus. Será estar no tempo devido de dar esse aviso? É isso que eu quero explicar para vocês, que com certeza já está no tempo de dar esse aviso da queda de Babilônia. Se não tivesse no tempo, Deus não teria chamado este ministério para iniciar esse poderoso movimento. Então, o poderoso movimento para dar o aviso é a respeito da queda de Babilônia, a respeito que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. E as pessoas estão tão adormecidas que não estão percebendo a morada de demônio dentro dos templos, dentro das igrejas. E, portanto, esse movimento, ele é a razão da existência dele, de ser chamado por Deus para despertar, iluminar a terra toda com sua glória. Ou seja, despertar as pessoas que estão dentro dos templos e tomar posição ao lado do Senhor. Então, agora eu quero explicar para vocês o que é a morada de demônios. Muitos adventistas estão esperando a segunda fase do decreto dominical, aquela fase que proíbe comprar ou vender, para que eles possam se despertar, para que eles possam sair nas ruas e praças, avisando que as igrejas se tornaram morada de demônio. Mas eu quero avisar claramente que não é isso a morada do demônio. A morada de demônio é os demônios entraram dentro das igrejas. A questão do proibir comprar ou vender, que é a segunda fase do decreto dominical, é a questão do domingo. E nós já sabemos que o domingo é o sinal da besta. E isso não significa a morada dos demônios, mas sim que os demônios agora vão trazer a segunda fase do decreto dominical, porque os demônios estão dentro dos templos, educando e implementando o domingo, pois a primeira fase do decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020 e já saiu também agora no dia 29 de junho de 2023, a fase da implementação, a qual ainda é a primeira. Então, a morada dos demônios dentro dos templos está fazendo isso. E o que é a morada dos demônios? A morada dos demônios, a Bíblia declara claramente, quando fala das religiões pagãs, a Bíblia declara que são demônios. Por quê? Porque todas as religiões pagãs é do diabo, não é de Deus. Então, e como entrou essa morada de demônio dentro das igrejas, especificamente dentro dos templos adventistas? Irmãos, é isso que o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, essa é a razão dele de esclarecer, iluminar a terra toda com a sua glória. Essa morada do demônio que entrou dentro dos templos adventistas sétimo dia e de todos os outros templos de pentecostais. E, por fim, é por causa do Departamento de Liberdade Religiosa que tem em cada igreja. A IRLA, por exemplo, entrou na ONU no ano 2003. O que é a IRLA? É a Liberdade Religiosa Internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E desde então tem pastor, como está o pastor Ganoni Diop na cadeira da ONU, sendo líder da IRLA, sendo líder dessa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. Mas essa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista não vem dela. Você se lembra que no Concílio Vaticano II, 2 pastores adventistas deu 2 medalhas de ouro para a besta, para o líder da Igreja Católica na época? Pois é. Então, com esse presente que os 2 pastores deu de ouro para a besta, nesse Concílio Vaticano II, eu quero chamar a atenção para vocês entenderem. No Concílio Vaticano II, a Igreja Luterana recebeu o encargo de fazer o ecumenismo. E a Igreja Adventista recebeu o encargo dessa falsa liberdade religiosa. E já em 2003 ela avançou, conseguiu assentar na cadeira da ONU.
Já a luterana, no ano 2017, a igreja luterana, a qual tinha recebido o encargo do ecumenismo, proclamou no mundo inteiro: o protesto acabou. E já a igreja adventista, a sua agenda está para terminar no ano 2025, Fredon 25. Você pode procurar o site da igreja, Fredon 25, você vai ver a agenda para terminar no ano 2025. Essa falsa liberdade religiosa que entrou na ONU é a mesma coisa da Agenda 2030. Só que a Agenda 2030 são 17 metas. E essa falsa liberdade religiosa encontra na meta 16. Irmãos, tudo está acontecendo. Então, pela essa falsa liberdade religiosa, o que acontece? Acontece que a falsa liberdade religiosa é para promover a paz. E essa paz, tem que ter paz entre as religiões. E é por isso que o Departamento de Liberdade Religiosa da Associação Geral da ONU, da Igreja Adventista e da Igreja Local, convida para dentro das igrejas adventistas a Umbanda, Candomblé e todas as religiões pagãs, para que juntos promova a paz, juntos promova o diálogo, aquele diálogo que todo respeita a religião do outro. Você está entendendo? Não precisa passar da forma como, por exemplo, deixar de ser católico para ser umbanda, deixar de ser adventista para ser umbanda. Não, cada um fica na sua, mas tudo fica sendo só um povo. Você está entendendo? Todos de mão dadas, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então aí cumpre plenamente a profecia que as casas de culto se tornaram moradas de demônio. Então, é essa a razão do poderoso movimento, desmascarar isso para as pessoas, que as pessoas estão tão adormecidas, que não percebem que a igreja se tornou morada de demônio pelo Departamento de Liberdade Religiosa. Então, este Departamento de Liberdade Religiosa, conduzindo os membros adventistas a ser educado para respeitar o domingo, ser educados para ali, gradualmente, não achar coisas graves, a santidade do domingo, vem educando e está também agora implementando. Então, é os demônios, pelo Departamento da Falsa Liberdade Religiosa da Igreja, que levará a segunda fase do decreto dominical, a qual era proibido comprar ou vender, senão aquele que tiver, senão aquele que guardar o domingo. Então, você entenda, a causa do aviso da queda de Babilônia ainda não é a segunda fase do decreto dominical, como muitas adventistas estão esperando para se despertar. O tempo para se despertar é agora, com as moradas do demônio dentro dos templos, o qual é agora. Os templos adventistas estão cheios de demônios. Por quê? É o Departamento de Liberdade Religiosa. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. O profeta João, ele viu
o poderoso anjo, o quarto anjo, descendo do céu, e exclamou com voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram morada de demônios.